Olá, contistas digitais. Sejam bem-vindos de volta aos corredores de pedra e às memórias perdidas da Terra-média. A questão que paira sobre a expedição mais sombria dos anãos é devastadora. Por que Balin, o companheiro de Thorin, o bravo guerreiro, marchou para a morte em Moria, sabendo que o flagelo de Durin estava lá? Mas esta é uma pergunta que só pode ser respondida ao entendermos que a tragédia de Balin foi a tragédia da ignorância e da esperança. Ele não desafiou um Balrog conhecido. Ele foi iludido pelo tempo e pela ambição. Ele acreditava que o monstro lendário havia de alguma forma desaparecido. Ele subestimou o que realmente significa despertar um espírito maia. Hoje, em uma análise com profundidade inédita, vamos mergulhar nos bastidores da Terceira Era, examinando a pressão cultural, a psicologia da ambição anã, o lapso de memória de 1000 anos sobre o flagelo de Durin e como a ganância por um único metal, o Mithril, levou à aniquilação de uma expedição inteira. Eu sou o Contista Digital. E preparem-se para os detalhes finais de por que Balin voltou para Moria. Esta é a história de como a glória se tornou uma lápide. Para os anãos da Casa de Durin, Casa Dûn, ou Moria, não era apenas um forte. Era a cidadela da criação, o lar ancestral forjado pelo próprio Durin, o imortal. Quando eles foram forçados a fugir em 1981 da Terceira Era, o golpe foi mais do que militar. Foi uma ferida na alma da raça. Eles se tornaram um povo sem lar, vagando entre as montanhas sombrias e as colinas de ferro. Mas o que exatamente os forçou a fugir? Por quase 1000 anos, os anãos chamaram-na apenas de o flagelo de Durin. Essa é a chave. Nos Anais Anãos, o nome e o conceito de Balrog, um ser imortal, um maia corrompido de Morgoth, feito de sombra e fogo primordiais, não estava mais presente. A memória se tornou um mito de calamidade, um desastre geológico ou uma grande besta. Eles sabiam que era terrível, mas eles não sabiam que era eterno. Essa ignorância era perigosa. O Balrog, que havia sido despertado pela mineração incessante do Mithril, o metal estrela, mais valioso que 10.000 vezes ouro, não precisava de comida. Não podia ser simplesmente morto por uma espada e simplesmente esperava, enraizado nas profundezas. Para Balin, que viveu séculos depois do evento, o flagelo de Durin era um perigo antigo e inativo. Ele calculou que 1000 anos de silêncio significavam a morte ou a fuga do mal, deixando apenas os orques remanescentes como o desafio a ser superado. Balin calculou mal a natureza da imortalidade do Balrog. A expedição de Balin, que partiu em 2989, não foi um ato desesperado, mas um ato de presunção pós-vitória. Após a vitória sobre Smaug e a fundação do reino em Erebor, sob Dain II Pé de Ferro, os anãos estavam ricos e seguros. Mas Balin, um guerreiro envelhecido e um membro da linhagem real, sentia que seu destino não se limitava a ser um conselheiro. Ele ansiava por soberania pessoal. Reclamar Moria era a única forma de ascender ao status de senhor, em pé de igualdade com Dain. O fator econômico era irresistível. O estoque de Mithril no mundo anão estava esgotado. O único depósito conhecido no universo era em Moria. Se Balin pudesse reabrir as minas de Mithril, ele seria o anão mais rico e poderoso de seu tempo, superando até a riqueza de Erebor. A recompensa era grande demais para que a lenda do flagelo fosse levada a sério. Quem tentou impedir Balin? O rei Dain, segundo Pé de Ferro, que se lembrava do medo ancestral, e possivelmente Gandalf, que conhecia a verdade sobre os Balrogs. Dain, com a cautela típica de sua raça, sabia que Moria era uma ferida aberta, mas Balin, com o orgulho inflamado pela vitória recente, rejeitou o medo em nome da glória.
Ele levou consigo cerca de 100 anãos, uma força substancial, mas, como se provou, ridiculamente insuficiente. A expedição parecia um triunfo imediato. Eles entraram pela porta leste, a mesma porta de onde seus ancestrais fugiram. Os orcs residuais foram dispersos. Balin conseguiu estabelecer uma colônia. Ele até cunhou moedas e estabeleceu um trono na Câmara de Mazarbul, o grande salão dos registros. Balin era, de fato, o senhor de Moria. Mas a tragédia estava se movendo lentamente nas sombras. A primeira rachadura veio nos corredores superiores, perto do Lago do Espelho. O anão Floy foi morto por orcs ao perseguir o que pensavam ser apenas o líder inimigo. Balin e seus anões responderam matando o chefe orc, mas o sinal estava dado. Os orcs não estavam mais desorganizados. Eles estavam se reagrupando sob uma força maior. A mineração de Mithril e as batalhas travadas contra os orcs nas câmaras superiores serviram como um despertador para o Balrog nas profundezas. O Balrog não saiu imediatamente para lutar. Ele permitiu que os orcs fizessem o trabalho de cerco e desgaste. O Balrog usou os orcs como sua própria ferramenta de aniquilação. Em 2994, 5 anos após a entrada, o cerco final começou. E aqui reside o detalhe mais cruel da queda. Balin não caiu em um duelo épico com o flagelo. Balin foi morto por um único orc com uma flecha, enquanto contemplava o Lago do Espelho, Keled Zaram. Sua morte foi uma falha estratégica, não uma derrota heróica. O flagelo ainda não havia se revelado totalmente. A morte de seu líder marcou o fim da resistência organizada. Os anões sobreviventes se refugiaram na Câmara de Mazarbul, onde lutaram ferozmente, resistindo ao ataque incessante dos orcs por dias. Eles registraram seus últimos momentos no livro de Mazarbul, a única prova de sua existência e falha. Quando a resistência foi finalmente esmagada, o flagelo de Durin saiu das profundezas para limpar os resquícios. Ele garantiu que nada restasse da casa de Durin para tentar a reocupação novamente. O legado de Balin é um paradoxo. Sua ambição o matou, mas seu fracasso nos deu o conhecimento necessário. Quando Gandalf, 17 anos depois, encontra o livro de Mazarbul, ele não só descobre o destino de seu amigo, mas tem a confirmação final e detalhada de que o flagelo de Durin não era uma lenda morta. Era um poder real, ativo e maiar. Sem o fracasso de Balin, a Sociedade do Anel teria entrado em Moria totalmente às cegas. E, ironicamente, a prova do flagelo de Durin foi o que mais tarde levou ao confronto de Gandalf com o Balrog, e a sua vitória, finalmente vingando o erro de Balin e o exílio de 1000 anos. A tragédia de Balin foi a história de um povo preso entre a memória gloriosa e uma realidade perigosa. Ele subestimou o que significa a palavra Maia. Ele acreditou que a ambição e a bravura poderiam superar a escuridão primordial. No final, a Moria de Balin não foi um reino, mas uma lápide que guardou o conhecimento crucial para a guerra que estava por vir. Sua memória será sempre a do anão que tentou, contra todas as probabilidades, reverter o curso da história de sua raça. E é por isso que, mesmo em sua derrota, Balin permanece uma figura trágica e heróica da Terceira Era. Se você gostou de desvendar os detalhes e as nuances dessa saga anã, deixe seu like e inscreva-se no Contista Digital para mais análises aprofundadas sobre o lore de Tolkien. Qual outro mistério da Terra-média devemos desvendar? Deixe nos comentários. Que a memória de Balin e a glória de Durin permaneçam vivas.